E é sobre a Argentina que nós vamos conhecer e conversar hoje aqui com Patrícia Kuner, que é guia de turismo lá na Argentina, e vai conversar com a gente hoje. Muito bom dia, Patrícia. Como vai Bom você? Tudo bem? dia, muito bom dia, Lara. É um prazer acompanhar vocês. Eu esteve ouvindo esse programa de vocês, achei muito bom, muito legal. Todas as dicas, as coisas que vocês dão, informações. A primeira coisa que eu quero pedir é tomara que dê para entender bem meu portunhol, tá? Eu vou tentar de falar bem, o mais tranquilo possível para que dê para entender, tá? Eu trabalho bastante com os brasileiros, que, como você falou, são parte muito importante do nosso turismo nacional aqui na Argentina, porque temos grandes amigos e pessoas que voltam, né? Conhecem, vêm uma vez, visitam uma região, depois aí voltam, visitam outra. São grandes parceiros para nós. Uhum. Eu estou vendo que você está aí toda encapotada, porque o inverno está nós pesado por estamos aí. aqui. Eu sou guia nacional, mas eu estou em Buenos Aires. Eu trabalho, sou guia receptiva da cidade de Buenos Aires, e aqui nós estamos tendo 13 graus nesse momento. Eu estou te vendo assim de blusinha, super gostoso. Aí está dando muita vontade de mim já ir para lá, para curtir esse clima A gente legal de também está vocês. no inverno, mas o inverno aqui no meu estado, aqui no Nordeste, ele é muito suave. A gente está hoje, eu acho que com 26 graus, mais ou menos. Imagina. E hoje é um dia de muito sol, inclusive. Estamos com bastante sol na cidade. Algumas pancadas de chuva. A Bahia não tem chuva, não tem frio, né, Patrícia? A gente aqui tem chuva. Chuva, alguma hora do dia chove, mas não é uma cidade fria. Quando a gente faz aqui 23 graus, o baiano já coloca um casaco, porque aí o bicho pegou. É muito frio, mas é o máximo que a gente chega aqui, 23 graus, eu acho que é o máximo que Salvador viu esse inverno de 2021. Mas você está aí com 13 graus hoje. Nós estamos aqui com 13 graus, nesta região central, tá? Porque aí eu vou aproveitar para começar a explicar um pouquinho, porque a Argentina é um país grande também, né? Não tanto quanto o Brasil, mas nós somos o quarto país em tamanho dos países da América. Depois o Canadá, Estados Unidos, Brasil, vem a Argentina. Então, nós temos assim, muitos climas. O nosso relevo é muito variado, do norte ao sul, varia muito. Daí que temos essa possibilidade de ter turismo para todos os diferentes gostos. Aí pensem que a Argentina tem uma superfície grande, né? São 2.800.000 quilômetros quadrados, é bastante grande. E o nosso país está dividido em que nós chamamos aqui de províncias, que seriam estados, né? Nós temos 23 províncias ou estados. Cada uma tem sua capital, é um sistema bem semelhante ao de vocês. Cada estado ou província tem sua capital. E temos uma província grande, que é a província de Buenos Aires, que está assim no centro-leste, do lado do famoso Rio de la Plata, né? Aí, dentro desse estado, que é onde eu moro, temos a nossa capital, o nosso Distrito Federal, que é a cidade de Buenos Aires. Mas a cidade de Buenos Aires está dentro do estado do mesmo nome. É por isso que, às vezes, tem um pouquinho uma confusão. Inclusive, os arredores da nossa cidade é chamado também de Grande Buenos Aires. Mas a capital do estado de Buenos Aires não é a cidade é Distrito Federal. A nossa capital chama La Plata e se encontra a uns 50 quilômetros daqui da nossa cidade. É como lá, né? Brasília, Goiânia, Goiás, Brasília, né? Um estado, uma cidade estadual e uma cidade nacional, uma capital federal. Então, assim, o mais interessante que eu tenho assim como para trazer para vocês, que são um programa mais turístico, né? É contar que a Argentina está dividida em regiões, além desses estados. São 8 regiões geográficas que dependem disso, né? Da altitude, do clima, do relevo. Mas, turisticamente, nós contamos 6 regiões. Aí, então, é essa grande diferença que nós temos. Por exemplo, a região do norte, que é o que limita, são vários estados que formam essa região que limitam ao norte com Bolívia, um pedacinho de Paraguai, a parte norte do Chile, que são essa região que nós temos muita influência inca,
são áreas de altitude, né? 3.000, 4.000 metros de altura. E essa é uma região que é muito visitada para quem procura museus arqueológicos. Temos aquele famoso trem de las nuvens, o trem a las nuvens, que é aquele trem que vai um dos mais altos do mundo. Temos uma região assim muito interessante para curtir essa cultura, né? Que tem muita semelhança com a cultura peruana, porque os incas vieram desde Peru descendo até a Argentina e colonizaram parte daquela região do Noroeste. Os franceses adoram, por exemplo, franceses, alemães, eles gostam muito de visitar toda aquela região porque vão em procura desses povos, né? Com aquela história mais original. Depois também temos outra região turística muito importante, que é a região do litoral, que também é a parte norte, litoral, onde temos estados que limitam com o Brasil e também outro pedacinho de Paraguai, onde temos as famosas cataratas, né, do Iguaçu, que nós temos de um lado que pertencem à Argentina e as que pertencem lá ao Foz do Iguaçu. Essa é uma região também limítrofe, que é muito procurada, por ser uma área impressionante em termos de natureza, né? Temos muitas áreas verdes, é uma região que, além das cataratas, temos muitos rios, tipo o Rio Paraná, que temos muita pesca, né? Aquela região é pesca de dourados, grandes peixes, surubi. Então, para os amantes desse esporte, eles procuram e visitam muito lá. E as cataratas, Foz do Iguaçu, do lado do Brasil, e Puerto Iguaçu, que é como chama do lado argentino, também é muito visitado por turistas do mundo inteiro, que vêm em procura de conhecer aquela maravilha. E depois outra área geográfica, assim, turística, que os brasileiros gostam bastante, é a área que nós chamamos aqui de Cuyo, que está na altura central, mas no oeste, limite com Chile, aí bem pertinho dos Andes. Por quê? Porque é área vinícola. Províncias de Mendoza, São João, La Rioja, que são os maiores produtores de vinho. O nosso vinho típico assim daqui, o mais famoso, é o Malbec, que os brasileiros gostam de consumir muito. E é uma área também onde vocês têm pouca vegetação, mas tem montanhas aí dos Andes muito altas também, 4.000 metros de altura, é uma área bem assim, alta. E aí é onde temos as bodegas, os famosos tours das bodegas. Também temos rios rápidos lá que nascem nas montanhas. E aí se pratica esse esporte, não sei se vocês chamam assim de rafting também. Rafting. Sim. Isso, aí é muita prática. Então os jovens também visitam bastante. Nos últimos anos, começaram as agências de viagem lá no Brasil a vender bastante aquele destino, que antigamente não era tão vendido. Muitas vezes que eu esteve indo para Mendoza, me encontrei com muito brasileiro, que já começaram a fazer Buenos Aires e Mendoza. Em geral, o brasileiro sempre vem para Buenos Aires, porque nós estamos assim como no centro do país. E daí as nossas distâncias variam. 1.200 quilômetros para Mendoza, 1.300 para Salta, 1.200 para Iguaçu, 1.400 para Bariloche. Então, o turista costuma vir a Buenos Aires, fazer assim turismo mais urbano, né? Ficar algumas noites, e daí vai visitar os diferentes pontos. Que cada região turística tem uma história diferente, porque os estados do norte são os mais antigos, são estados que começaram pela colonização espanhola, que via chegando também daquela região do Peru e que começaram a colonizar de Peru para o sul. Aí chegaram aproximadamente em torno de 1500, por aí é que começou toda a nossa colonização. Anteriormente era toda a área de povos originais, né? Com uma variedade também bastante importante. Então, aí as cidades começaram a ser fundadas por espanhóis. Toda a nossa colonização é espanhola. E aí começou a se distribuir. Então, assim, uma área turística muito importante, que é a área central, é a área de Buenos Aires. Buenos Aires, que vocês devem conhecer bastante. Nós temos uma grande influência europeia também,
em termos de arquitetura, principalmente. E aqui onde temos muitos espanhóis, italianos, que são os nossos primeiros, a maior quantidade de imigrantes que se concentraram nesta região. Depois, na parte norte, temos bastantes alemães que foram para todas aquelas... É como no sul do Brasil, né? Você sabe que eu tenho família em Curitiba, porque a minha família é descendente de alemães, e aí uma parte vieram para Buenos Aires e outras foram para Curitiba. Aí eles foram ver onde que dava melhor, né? Para sobreviver, para arranjar emprego, para trabalhar, e realmente deu certo, tanto quem foi para o sul do Brasil, como para quem veio para a Argentina. Então, acho que uma região que tem bastantes características até semelhantes com o sul do Brasil. Aquele negócio do cimarrão, né? Que nós aqui chamamos de mate, que se bem não é igual, é muito semelhante. Temos uma cultura bastante interessante. E além de Buenos Aires, que é onde temos muitas áreas para visitar, que depois aí, os que queiram saber mais, aí eu explico tudo que temos para ver aqui na minha cidade. Depois também temos aquela outra região muito grande, que é a maior região turística, que é a famosa Patagônia. Aí onde temos outras cidades como Bariloche, que também é muito procurado pelo brasileiro por causa da neve no inverno. Você sabia que Bariloche, no inverno, no mês de julho, Bariloche é chamado de Brasiloche, por tanta quantidade. Nós falamos, quem vai para julho, aí nós falamos, vamos para Brasiloche, porque já sabemos que vamos encontrar um monte de brasileiros curtindo a neve, fazendo todas aquelas atividades, e é um destino também que, fora inverno, vão muitos também estudantes. Aqui existe uma costume na Argentina que os estudantes assim, do período que nós chamamos de secundário, que é a escola, não lembro como vocês chamam, quem se forma, assim, tipo adolescentes, né? Os que acabam com 17 anos, depois da universidade, escola... vão para a faculdade. Isto, os que estão acabando a escola, nós chamamos de secundária, que depois vão para a universidade. Aí os que se formam, fazem uma viagem, né, de formatura da escola secundária e vão para o Bariloche. Legal. Agora muitos estão indo para o Porto Seguro também, vai mudando, né? Vai mudando. Moda, Olha, só para a gente pontuar aqui, eu estou conversando com Patrícia Kuhner, ela é guia de turismo na Argentina, e a nossa conversa de hoje é sobre a Argentina, como vocês podem ver. Aqui já tem Nildete Almeida mandando bom dia, dizendo que está ouvindo a gente, Suzane também, dando bom dia, percebendo que o meu cenário mudou. Eu vou ficar agora uma semana em cada lugar, Suzane, por isso que você vai ver aí uma variação de cenários. Edna também dá bom dia e boa semana. Nosso querido Luiz César da Alcance dá bom dia para a Patrícia e diz para mim que nós estamos ouvindo a melhor guia de turismo da Argentina. E dito por Luiz César, a gente acredita, porque se tem um cara que sabe viajar e que conhece de turismo no mundo inteiro, é Luiz. Então, se ele está dizendo que ela é a melhor da Argentina, ele sabe o que está dizendo. Luiz Rocha fala do frio gostoso de El Calafate, que tem muita saudade, e saudade de caminhar no Perito Moreno, uma experiência inesquecível. Ramon também dá bom dia para a gente. Tem algumas perguntas aqui já chegando para você, Patrícia, mas eu queria que você concluísse aí a sua explicação. A gente tem mais uns 6 minutinhos para que você possa falar um pouquinho mais sobre o seu país, e depois a gente vai entrar com as perguntas e com as outras curiosidades turísticas do destino. Maravilha. Depois do segundo bloco. Perfeito. Primeiro, quero dar um abraço para Luiz César, que eu amo assistir a entrevista deles, do Luiz Celada, do outro dia, com essas empanadas fantásticas. São meus amigos. Tem até já pedido de telefone aqui de Zelada. Daqui a pouco eu passo. Ai, sim, o horário do meio-dia são ótimos. Eles são grandes pessoas e amigos. Assim, em termos para finalizar, assim, a área da Patagônia, é lembrar que é a área mais procurada também por causa daquelas belezas naturais imponentes que nós temos. Além de Bariloche, alguém aí falou de Calafate, né? Que é outra cidade fantástica para poder curtir os glaciares. Esse Perito Moreno, que o senhor falou, é assim, o mais importante daquela região, em termos que ele pode se pode visitar, chegar por perto, tem umas navegações muito boas para fazer lá, até tem trekking por cima do glaciar. Quem tiver a possibilidade algum dia de ir para lá, não deixe de fazer,
aquele trekking em cima do glaciar, porque é fantástico mesmo. Aí já é uma cidade que está um pouquinho mais longe de Buenos Aires, são 2.700 quilômetros. Temos voos e conexão para todos os destinos turísticos desde Buenos Aires, né? Outra cidade muito bonita para curtir, para visitar lá no sul é Ushuaia, que é a última cidadezinha, assim, a mais austral do continente americano, que ela já fica uns 3.000 quilômetros de Buenos Aires, já é um pouquinho mais longe. Mas também tem que aproveitar para curtir. Aí muda, né? Calafate, Ushuaia é bom visitar não no inverno, na época assim entre novembro, outubro, novembro até março, porque é muito frio no inverno e não dá para fazer muitos dos passeios por causa do gelo e da neve. Então essa é uma época que se visita no que nós chamamos de temporada alta. Ushuaia também tem umas paisagens maravilhosas, tem aquele trem do fim do mundo que chama, que levam também pessoas até uma cárcel, que hoje é um museu, onde levavam os presos assim, mais perigosos, para que ficaram lá bem afastados, né, na ponta do mundo. E a última cidadezinha que eu gostaria de nombrar também da Patagônia, que é muito importante, é o Puerto Madryn. Ela já fica sobre do lado do Oceano Atlântico, porque a Argentina limita com o Oceano Atlântico. Nós não temos saída no Oceano Pacífico porque está Chile, que é o nosso outro país limítrofe. E lá em Puerto Madryn é onde se faz um turismo de fauna, porque levam a vistagens de baleias, e temos todos esse outro estilo assim, de fauna marina, que as pessoas que amam a fauna marina vão visitar Puerto Madryn, porque tem elefantes marinhos e todas aquelas colônias de pinguinos. Pinguinos? Chama assim mesmo, né? Pinguins. Então, é uma área para curtir a fauna marina de uma forma fantástica. E assim, tudo perto. Até dá para fazer de ônibus, só que as pessoas têm que ir com mais tempo, né? Porque já as viagens de ônibus levam umas 24 horas, 18 horas para ir de um ponto a outro. Mas de avião é muito fácil, muito rápido. E hoje, para os brasileiros, infelizmente, o turismo está fechado, né? Nós temos nossas fronteiras fechadas, ainda não abriram. Os que trabalhamos em turismo internacional estamos parados desde março, né, do ano passado, sem poder trabalhar, fazendo outras coisas, né? Mas claro que não recebemos turistas. Mas quando abrir, esperamos receber muito brasileiros, sem dúvida. Sempre estamos esperando vocês lá, porque é barato para vocês. Sabe qual que está o real hoje? O real está quase 30 por 1. Quer dizer, você com R$1 em Buenos Aires compra 30 pesos. Então dá para curtir bastante, porque o valor do real está valorizado aqui, igual que o dólar, né? Que está bem alto. Pois bem, Patrícia Kuhner, a minha entrevistada de hoje, conversando com a gente sobre a Argentina, ela que está lá direto de Buenos Aires. A pandemia trouxe essa condição, né, da gente se aproximar pelas telas e conseguir conversar com o mundo inteiro. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta respondendo aqui algumas perguntas. Patrícia, tem aqui algumas mensagens de ouvintes para você. Antes eu quero dizer a você que perdeu aí o nosso primeiro bloco, volta depois do youtube.com/portalmetro1 para acompanhar na íntegra a nossa entrevista. Mandar um beijo para Arturo Martinez, que já está por aqui, e Paulinho Lima pede para você falar sobre o Chapelco. Ele pergunta como está e se já aumentaram as pistas de esqui. Olha, o Chapelco, que é uma área assim, justamente de esqui, esse ano, agora, o turismo está abrindo, acabou de abrir em julho por causa das feiras, né? Das feiras da escola. Estava fechado completamente. Agora abriu. Tivemos bastante neve, as pistas de esqui todas, tanto Bariloche, que é Chapelco, as de Ushuaia, que também temos uma pista de esqui, e também uma lá em Mendoza, onde temos outra área chamada Las Leñas, com pistas de esqui, foram habilitadas. Mas todo com, nós chamamos de aforo, né? Uma quantidade de pessoas mais reduzidas para poder entrar por causa justamente da pandemia, né? E cada cidade está voltando pouco a pouco.
Então, é complicado. Por falar em pandemia, Patrícia, a gente, lendo um pouco sobre os comandos, né? A forma como se deu a pandemia aí na Argentina, as províncias ficaram fechadas, né? Diferente daqui do Brasil, as pessoas não podiam viajar entre municípios, entre estados. Como está hoje a Argentina para os argentinos? Olha, hoje está melhorando bastante porque a vacinação foi também. Nós estamos num nível bastante semelhante assim com vocês em termos de como vai avançando a vacinação. Então, isso foi melhorando essa condição que nós tivemos aqui, como você falou, de que as províncias ficaram fechadas e para nós foi muito difícil transitar durante meses. Não era permitido ingressar, só se você tinha que demonstrar que você morava e tal. Agora, isso já começou a melhorar bastante. As províncias já estão abertas para nós já podemos circular. Agora, cada província, cada estado vai ter, eles têm direito a botar assim as restrições, a logística própria e os protocolos, em termos que se eles pedem que você fique fazendo uma quarentena ou não, de quanto tempo, se você tem que entrar fazendo o controle, né? Nós chamamos de hisopado, aquele controle para você saber se é positivo ou negativo. exame. O exame. Então, é complicado. Antes de viajar, por exemplo, nós temos que entrar na casa desse estado e verificar quais que são as restrições, as regras que tem cada um. Que vacinas estão sendo aplicadas aí na Argentina? Bom, nós temos a primeira que chegou e a que começou a ser fabricada agora, que é a russa, né? Aquela famosa Sputnik, que ela é uma complicação em termos que não foi aprovada pela OMS. Então, temos muitos países do mundo que não autorizam a pessoas que tenham sido vacinadas com a Sputnik para poder entrar, por exemplo, em vários países da Europa, principalmente Espanha, França. Essa temos bastante. Depois também temos AstraZeneca, também temos aqui vem da China, Sinopharm, e agora essas três, e agora Estados Unidos deu assim uma quantidade, 2 milhões da Moderna, que é a quarta vacuna que vai ingressar. São essas 4 vacinas que nós temos. Aqui nós chamamos de vacuna, a vacina. Mas a vacina mais aplicada na Argentina tem sido a Sputnik. Tem sido, por enquanto. Ok, mas e como estão o número de casos de pessoas contaminadas? Tem caído ou vocês ainda não percebem isso? Não tem caído tanto não, porque aí às vezes cai numa semana, 15 dias, dependendo de alguma, e volta a subir, dependendo de eventos. Eventos que, por exemplo, agora, com aquela famosa Copa de futebol, Copa América. Né? Da Copa América. Aí foi uma quantidade enorme, milhões de pessoas na rua, tudo em cima do... Então, ainda estamos esperando o resultado desses acontecimentos, né? Para ver se sube ou não. Mas nós chegamos a 100 milhões de pessoas mortas pelo que tem que ver com o Covid, né? Com o Covid. E me diga uma coisa, você acha que a vacina tem funcionado? Você já consegue perceber pessoalmente que a vacina está mudando a realidade de vocês? Ou a vacina não está ainda mostrando esses resultados? Na verdade, isso depende. Nas áreas que têm maior quantidade de vacina, como, por exemplo, Buenos Aires, está começando a mostrar que aqui diminuíram a quantidade de mortos, que é o importante dessa vacina, né? Diminuir os mortos, não tanto ainda o contágio, porque o contágio, como ainda os jovens estão começando a ser vacinados. Por exemplo, tenho filhos assim de 20 e poucos anos, né? Eles agora começaram a ser vacinados. Então, quem sabe quando muitos jovens também tenham sido vacinados, aí vai diminuir o contágio, porque o jovem é quem mais vai, entra, sai, é mais difícil até de controlar o cuidado, e é por isso que temos muitos aumentos de casos.
Mas... Qual é a faixa etária, Patrícia, que está vacinando hoje aí, em Buenos Aires? Hoje, em Buenos Aires, já temos, a partir dos 18 anos, já temos pessoas que estão sendo vacinadas. Por exemplo, você, vamos falar assim, Grande Buenos Aires, mas isso não é para todos os estados, tá claro? Estou falando de Buenos Aires, né? Pessoas que tenham mais de 50 anos já não precisam nem assinar um dia e um horário, é só chegar até um lugar onde tenha assim, lugar para se vacinar. Sim, no posto e vacina. E você vacina. A primeira então tem dose. vacina à vontade, tem vacina à vontade na Argentina, não está faltando vacina. Não está faltando, não, só que o que está faltando é a segunda dose da Sputnik. Que essa por causa do tempo. Por causa do tempo, que ainda não foi fabricada, se começou a fabricar a primeira dose e estão começando a fabricar a segunda dose na Argentina, mas não estão sendo utilizadas essas. Ainda dependemos das que vêm da Rússia. Então, temos bastante vacina. Agora, em outros estados, infelizmente, demora mais em chegar, porque as vacinas são entregadas dependendo do estado, né? Da população de cada estado, vão se distribuindo uma porcentagem. E em Buenos Aires temos também muitas pessoas que não querem ser vacinadas. Você sabe que lá no Brasil também, né? Em todo mundo está acontecendo. Aqui não está diferente. Então, eles pensavam que ia ser mais restringido, que iam precisar dar muitas, assim, horários especiais, porque ia ter todo mundo querendo se vacinar e não está acontecendo. Então, agora já começaram a liberar para os mais jovens. Muito bem, Patrícia Kuhner, guia argentina, conversando aqui com a gente hoje. Suzane pergunta, é verdade que os argentinos não gostam de feijão? Qual é o forte da culinária de vocês? Olha, é verdade que muitos argentinos não é que não gostam, não temos a cultura, nós não comemos feijão. Por exemplo, eu como feijão, eu vou para o Brasil, eu fico louca comendo feijão o tempo todo, porque vocês têm uma forma de preparar o feijão que nós não temos, não é o nosso costume. Nós usamos muito pouco ele, especialmente naqueles guisos, tipo, não sei se ensopados chamam vocês, sim, ou guisados, aqui nós chamamos de guisos. Aí podemos usar um pouco de feijão, mas não é nossa cultura. Aqui nós comemos carne, muita carne. Nós temos o nosso, por exemplo, nesta região de Buenos Aires, temos o típico bife de chorizo, que é aquele contrafilé. Ele costuma ser alto, assim, tipo uns 3 dedos, né, de alto. Nós comemos assim, bem altinho ele. A nossa forma de preparar a carne, nós gostamos de comer mal passado ou ao ponto. Tá? São poucas as pessoas que comem bem cozido. Então, essa é uma grande diferença com o Brasil, né? Por exemplo, quando os brasileiros vêm aqui e vamos no restaurante, o prato típico de Buenos Aires é bife de chorizo com batatas fritas ou salada. Então, aí nós temos que explicar bem para o garçom se querem bem cozido, porque senão ele vai vir mal passado e aí vocês sangrando, não vão comer. Que eu amo. Eu amo. Agora me lembro, uma das coisas inesquecíveis para mim aí foi o tal do pão de miga. Fala para a gente sobre ele. Bom, o pão de miga é muito comum para nós comemos bastante. O pão de miga tem uma massa bem leve, ele não tem casca, tá? Ele é bem assim, bem leve, e nós comemos assim, se recheia com presunto, queijo, mas nós não fazemos nas casas. O pão de miga, assim que nós chamamos sanduíches de miga, nós compramos nas padarias, aqui chamadas panaderias, né? Que vendem, além de pão, essas padarias são, na verdade, aqui se chamam panaderias e confiterias, que vendem doces, aquelas famosas croissants, que também são bastante famosas, que nós comemos no país inteiro, muita croissant na hora do chá da tarde ou durante o café da manhã, e aí se compra aquele pão de miga que se compra por dúzia, e você escolhe se quer de presunto e queijo, quer recheio de tomate, ovo, que delícia. Um monte de coisas. É um pão, parecendo um pão de forma, pessoal, o nosso pão de forma branquinho aqui, mas ele pegue uma fatia do pão de forma e divida em 3. Ele é quase uma folha de papel, assim, o pão de miga.
E aí você tem esses recheios e se consome em padarias e lugares assim. Eu adoro, e é uma delícia. E também nós podemos tostar, e aí nós chamamos de tostado. Você pode comer, se compra por meia dúzia e tal, você, assim, do jeito que você falou, branquinho, bem molinho. Agora, quando você senta numa cafeteria e vai pedir, quero um café com leite com um tostado mixto. Tostado misto é o pão de miga, só que ele é preparado maior, assim, tipo uma folha, assim, mais ou menos desse tamanho, e tostado. E aí o queijo... Ai, deu vontade, Patrícia, para. Se você for na rua, coma um pão de miga por mim, por favor. Na próxima eu te trago. Ah, joia. Iracema diz aqui, bom dia, Lara e equipe, eu sou apaixonada por Buenos Aires. Meus melhores amigos estão aí. Tenho uma filhada que tem o meu nome. Ela vive em Androgue, em São Telmo, em um prédio em frente ao Parque Lezama. Gostaria que ela falasse um pouco sobre São Telmo. São Telmo é um dos bairros mais antigos, porque para você se localizar, por exemplo, a parte histórica de Buenos Aires começa na área da Praça de Maio, uma praça bastante famosa, inclusive para quem nunca visitou Buenos Aires, porque aparece na televisão, nos noticiários. Por quê? Porque aí está a nossa casa de governo, que é chamada de Casa Rosada, porque ela é cor-de-rosa, foi pintada cor-de-rosa. E aí onde temos todos os panelaços, manifestações, tudo acontece aí, né? Os reclamos populares. E essa área é a mais antiga porque é onde a cidade foi fundada. Buenos Aires se fundou na Praça de Maio, 11 de junho do ano 1580. Mas não é das cidades mais antigas, nós temos cidades no norte mais antigas de Buenos Aires. E aí, ao lado da Praça de Maio, estava o Rio de la Plata, que por isso os espanhóis se estabeleceram aí para ter saída pelo Rio de la Plata até o Oceano Atlântico, e porque pegavam água do rio, né, para beber, para limpeza, para tudo. E São Telmo está da Praça de Maio para o sul, porque as pessoas começaram a morar aí. É aquele bairro que ainda tem as ruas de paralelepípedo, as casas mais antigas, e o que tem de bem interessante lá é que é onde se concentram as casas de tango. Todas as tanguerias, as casas de show, se encontram, a grande maioria lá em São Telmo, por ser área histórica. E esse Parque Lezama, onde a Uvente falou, é onde foi feita também o que se conheceu como a primeira fundação de Buenos Aires, uma fundação anterior à fundação principal da Praça de Maio, que foi em 1536. Aí os espanhóis permaneceram poucos anos porque eles foram mortos pelos índios que estavam nessa região de São Telmo, que eram os índios querandias. Então tem o Museu de História Nacional, e aí onde funciona aos domingos a famosa Feira de São Telmo, que os brasileiros que já foram para lá conhecem muito bem. Adoramos. É impossível você estar um domingo, tem que ir à Feira de São Telmo, né? Onde você encontra, tem todas as barraquinhas com antiquários, lembrancinhas, todas coisas relacionadas ao tango. E também se compra muito lembrancinhas da Mafalda. Mafalda é aquela bonequinha, né? Bonequinha, dos livros, né? E tudo aquilo muito você bom. encontra lá. Nosso querido Walter Doria, agente de viagem aqui também da nossa cidade, na verdade, o mais antigo agente de viagem de Salvador, diz aqui: já tive bons guias na Argentina, mas como foi dito por Luiz César, disse que Patrícia é a melhor guia, então eu acredito nele, porque Luiz César e Zelada são experts em informações mundiais. Ele pede para eu dar um abraço em Cláudio Sacramento, diz que ele deveria ser locutor noticiarista, como ele já foi em várias emissoras, porque ele tem uma voz muito boa, eu concordo com você. Ana Rita Veiga dá bom dia a todos, diz que chegou agora, vou ver depois a primeira parte, faça isso, Ana Rita. Veja depois no youtube.com/portalmetra1 a nossa primeiro bloco. E ela disse que se atrasou porque foi tomar a segunda dose da vacina muito bem. Salvador está com atraso absurdo de pessoas para a segunda dose. E hoje nossa prefeitura estabeleceu um corujão, ou seja, um dia inteiro para a aplicação de segunda dose. Então, pelo amor de Deus, se você não aguenta mais a máscara na cara e chegou a sua vez, vá tomar a sua vacina. A gente só vai se liberar disso quando todo mundo estiver vacinado.
Tem mais gente aqui querendo fazer perguntas para você. Tem um ouvinte que diz impossível ir a Buenos Aires e Argentina e não falar de vinhos. Fala um pouquinho para a gente sobre Mendoza. Olha, Mendoza, que é aquela região vinícola que eu falava, é onde temos a maior quantidade de bodegas de muitas marcas bastante famosas e reconhecidas. Para as pessoas que vão para Mendoza, é inevitável tem um tour, assim chamado tour de bodegas ou tour de vinhos, que vão visitando, passam assim um dia inteiro visitando diferentes bodegas, aí onde são recebidos e são convidados, eles levam para mostrar toda a área de produção e depois tem aquela experimentação, né, para você poder fazer tipo uma cata, o que nós chamamos de cata de vinhos, provar, experimentar um pouquinho. O vinho típico daqui da Argentina, como eu falei, é o Malbec, que é aquela uva com a que se faz o vinho tinto, né? É um vinho tinto, Malbec, é uma uva assim oscurinha, tipo morada ou vermelha, bem oscurinha, que faz esse estilo de vinho muito bom. Mas também temos Cabernet, Sauvignon, temos vinhos brancos, tipo Torrontés, temos muita variedade. Mas Mendoza, especialidade é esse turismo vinícola. E também, como é limite com Chile, temos muitos passeios e tours do que nós chamamos de alta montanha, como para poder chegar até a parte mais alta. No inverno tem neve também, perto da cidade capital, por isso temos esqui. É uma cidade muito interessante também. E pelo rafting. Joia. A última pergunta para a gente encerrar. Ícaro Kazumba, ele diz aqui, bom dia, Lari, convidada. Nós sabemos que o real é bem valorizado. Eu me sinto rico quando troco o dinheiro pelo peso. Mas quando vou gastar, percebo que as coisas são muito caras, comum de inflações altas. Seria isso mesmo? Na verdade, sim, dependendo da época, mas nos últimos anos a nossa inflação está sendo altíssima. Os diferentes governos não conseguiram encaminhar realmente e eles não estão conseguindo melhorar esse negócio da inflação. É por isso que cada vez que o brasileiro vem, o real está mais alto, vale mais, recebe um monte de dinheiro, mas como ele falou, ele vai rápido, né? Por causa que os preços aumentam completamente. Nós temos inflações altíssimas, de tipo 40% anual, que é realmente muito alto, entre 40% e 50% anual de inflação. É por isso que é tão pouco valorizado o nosso dinheiro, para que vocês pensem e vocês relacionem em preço real, dólar, peso dólar, aqui, $1 está custando 175 pesos, tá? $1, 175 pesos. E muito bom. Salário mínimo, por exemplo, que é interessante para vocês poderem calcular, um salário mínimo são 25 mil pesos, que vai dar R$800. Às vezes me perguntam, e o que fazem aqui com o salário mínimo? O mesmo que vocês fariam lá com R$800, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. É isso aí. Olha só, gente, essa é a Patrícia Kuhner, guia argentina, daqui que veio conversar com a gente hoje. Para você conhecer um pouco mais sobre ela, vocês podem entrar em contato com a Alcance Viagens, essa agência de viagem parceira aqui do nosso programa, ou você pode deixar para a gente de repente aí, Patrícia, suas redes sociais. Assim a gente pode talvez conhecer um pouco mais sobre você. O que você acha? Perfeito. A minha Instagram é com meu nome e sobrenome, portanto é bem fácil de encontrar. Facebook ou Instagram, eu figuro assim, Patrícia Kuhner. Eu acho que no Instagram estou na inversa, Kuhner Patrícia, mas não tem nada. E o Kuhner, pessoal, eu vou soletrar para vocês, o Kuhner é K-U-H-N-E-R. Vou repetir. Isso mesmo. K-U-H-N-E-R, Patrícia, @Kuhner Patrícia, é como vocês vão encontrá-la lá no Instagram. Vão lá, conheçam, sigam e acompanhem. Quando forem à Argentina, busquem por ela ou direto pelo direct ou buscando através da nossa querida agência de viagem Alcance Viagens. Olha, e 4 pessoas falaram aqui, Lara, em função
do tema Argentina, manda para a gente o telefone das empanadas de Zelada. E eu vou passar agora o número para você mais uma vez: 981584672. 981584672 é o telefone para você pedir agora as suas empanadas de Zelada, para você passar a semana aí muito bem, tomando um Malbec, comendo uma empanada deliciosa do nosso querido amigo e sentindo-se na Argentina, porque é assim que tem que ser, enquanto a gente não pode ir por lá. Patrícia, meu amor, foi um prazer conhecer você. O prazer Quando foi vier à meu. Bahia, a gente quer te conhecer. Muito obrigada por essa oportunidade. E quando eu chegar aí, vou lhe procurar também. Você me procura que eu te mostro tudo que temos aqui. Eu sou uma grande amiga Joia. dos Luizes e eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram de falar do meu destino, do meu país, que tanto esperamos que retorne o turismo para aguardar os brasileiros rapidinho aqui em Buenos Aires, que quando isso chegue vai ser barato ainda, então vai ter que aproveitar. Pois é. E olha, não sei se você sabe, mas esse programa ele vai ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, de 10 às 11, onde a gente fala exclusivamente sobre turismo. A casa é sua, sempre que você tiver alguma informação importante para passar, alguma ação para divulgar, alguma coisa que você queira comunicar aos brasileiros, pode falar comigo aqui, que vai ser um prazer ter você no meu programa. Vou fazer isso, vou me responsabilizar pelo menos de passar as dicas importantes para que vocês fiquem atentos quando nós começamos a ter uma volta para isso. Obrigada, Lara. Vanessa é sempre a minha ponte, você pode falar sempre com ela para chegar aqui até a gente. Um super beijo.